Os últimos enganos de Satanás já foi predito e também foi dado o antídoto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Deus já tem um plano de defesa e isso inclui a sua palavra. Os últimos enganos de Satanás. Olha, o tema da lição desta semana ela é muito importante porque existe para o engano um antídoto. E nós vamos aprender sobre isso nesse momento, quando a gente percebe que o verso para memorizar nos apontará para uma condição única para não sermos enganados, ok? Quebra-gelo. Vamos lá, dê uma olhada aí na tela. Satanás operará seus milagres. Não esqueça disso. Satanás operará seus milagres. Mas também não esqueça que a palha será separada do trigo. São duas afirmações que você começa a lição já apresentando para a unidade. Tá bom? Mas a pergunta é, que elementos se destacam nessas afirmações? Satanás operará seus milagres e a palha será separada do trigo. Que elementos você destaca nessas duas afirmações? E outra, quem são os eleitos? Veja que essa pergunta do quebra-gelo é para exatamente você já provocar uma resposta da sua unidade em termos de compreensão daquilo que é estudado durante a semana. O verso é São João 17:17. Dê uma olhada aí, é um verso muito conhecido. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade só pela verdade, só pela palavra. E a palavra de Deus é santa. Então, se você deseja fugir dos enganos de Satanás, entenda uma coisa, é só pela palavra. Não vá por outro caminho. Na palavra de Deus está bem definido a nossa vitória. Lembre-se da tentação de Cristo no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. A palavra. Qual é a ideia central para a lição dessa semana? Haverá a obra do engano, mas há livramento. Essa é a ideia central, ok? Um outro ponto que eu gostaria que você trabalhasse na lição dessa semana, com a sua unidade, é a pergunta número 8. Pode começar com ela, já no início. Pergunta número 8 da lição de quinta-feira. Olha só, como a Bíblia define pecado? Aí tem duas respostas. Olhe lá na pergunta e veja o que é que você respondeu. São duas respostas. A gente vai sempre pelo viés transgressão da lei, ok? Tá tudo certo. Mas existe uma outra coisa. Essa é mais forte. Tudo que não é de fé é pecado. Então trabalhe esses dois conceitos com a sua unidade. Qual é a proposta do esboço para essa semana? Que você trabalhe duas palavras-chave, engano e livramento. E eu coloquei aqui um item que não está na lição da Escola Sabatina dessa semana, mas você pode ler em Mateus 7, versos 24 em diante. Eu destaco os dois versos, o verso 24 e o verso 26. Ali está uma metáfora em relação àquela construção da casa sobre a areia e sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica, edifica sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, edifica sobre a areia. Releia lá em Mateus 7, só para você ter essa metáfora em mente quando você trabalhar o tema da lição, porque ela é muito importante. Porque a diferença básica entre aqueles que chegarão no tempo do fim não é o fato de ouvirem, porque todos ouvirão, senão Jesus não vem. O sinal para a volta de Jesus é que eles ouçam a palavra, então todos ouvirão. A diferença é quem estará obedecendo, quem estará praticando. Então, ao revisar a lição dessa semana, minha sugestão é que você leia 3 textos. Esse que está na tela aí, Ezequiel 8:16 e Romanos 1:25. Ambos os textos falam do engano. E leia Ezequiel 20, apenas versos 11 e 19. Porque a sugestão na lição é que leia todo o capítulo. Eu sei que você já leu, tá? Em casa você pode ler. Mas na unidade de ação você lê apenas esses 2, que fala de livramento. Pronto, é só isso. A lição da Escola Sabatina pode ser revisada com base apenas nesses 3 textos e com o arrazoado metafórico da casa edificada sobre a rocha, ouve e pratica, e a casa edificada sobre a areia, ouve e não pratica, tá bom?
O que eu vou passar agora aqui na tela são apenas itens sobre o engano e sobre o livramento para que você pontue na hora da sua abordagem. Primeiro, engano, alcançará todo mundo. É importante que você saiba disso. Tanto quanto a mensagem do advento alcançará todo mundo, a do engano também alcançará. Outra coisa, o principal engano é a imortalidade da alma e também adorar a criatura em vez do Criador. Uma outra identidade, uma outra característica do engano é o vinho da Babilônia. E esse vinho representa o engano, exatamente as falsas doutrinas que são apresentadas por essa grande meretriz, que são, por exemplo, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, que são os pontos que eu destaco aqui nesse esboço como sendo o vinho do engano da Babilônia e que vão marcar, identificar perfeitamente a ação da besta do Apocalipse no último tempo em que estaremos vivendo. E também o engano tem a trindade do mal. Não esqueça, dê uma olhada na lição que fala dessa trindade do mal, ok? Vamos para o livramento. O livramento será para todo mundo, mas nem todos serão salvos. Mas está, veja, enquanto a mensagem do engano vem para todo mundo, a salvação também foi para todos. Mas não esqueça, é o remanescente que será salvo. Agora, uma outra importante característica do livramento é que para a mentira sobre a imortalidade da alma, existe uma verdade que nos livra dela. Os mortos não sabem de nada. Então você pode ir pontuando, engano e livramento, engano e livramento. Eu não fiz assim na apresentação do slide, porque eu estou apresentando tematicamente o engano e depois o livramento. Mas na hora da sua abordagem, com o esboço em mão, você pode pontuar um, outro. Por exemplo, o engano leva a adorar a criatura, o livramento leva-nos a adorar o Criador. O vinho da Babilônia, mortalidade da alma e santidade do domingo, mas para nós é o sangue do Cordeiro, que fala da eternidade do salvo, não da imortalidade da alma, que fala da santidade do sábado, não da santidade do domingo, ok? E nós temos também a trindade do bem. Então, esse é o esboço para você revisar a lição dessa semana, lembrando que você não se prenderá aos dias de cada estudo, ok? Mas você se prende ao tema do estudo e com isso fica otimizado o conhecimento e a discussão na classe. A questão central no grande conflito é: será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Claro que essa pergunta foi feita em Ezequiel 20 e 30. Eu estou trazendo para uma reflexão contextualizada. Será que eu não estou indo no ritmo do passado, me prostituindo com as abominações, com aquilo que Deus pediu que eu não fizesse? Espero que essa reflexão faça você pensar a respeito do livramento, porque de engano nós estamos cheios, mas de livramento só se nós nos apoderarmos daquele que pode nos dar certeza da verdade e da vida eterna, que é Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima semana.